Então vamos continuar a conhecer um pouco mais das ferramentas que nós iremos precisar para implementar o nosso controle em espaços de estados. Bem, eu vou ter que relembrar aqui com vocês rapidamente só o conceito de vetores linearmente dependentes e vetores linearmente independentes, tá? Que nós iremos precisar lá na frente, tá? Quando nós colocávamos, quando nós tínhamos, por exemplo, uma matriz, e nessa matriz cada linha representava um vetor, nós sabíamos se aqueles vetores eles eram linearmente independentes quando nós fazíamos, por exemplo, uma redução naquela matriz ou operações de linhas e colunas, o escalonamento, e não havia nenhuma linha nula. Quando não havia nenhuma linha nula, eu saberia que todos os vetores seriam linearmente independentes. Se acontecesse que uma das linhas ou mais linhas viesse a zerar com este procedimento, eu saberia então que um daqueles vetores, um ou mais vetores, seriam linearmente dependentes, tá? Aqui eu coloquei para vocês, só para a gente ter uma noção, olha, essa matriz A aqui ela foi escalonada, e nós podemos perceber que todos os vetores são linearmente independentes. Diferente dessa matriz aqui, ó, que eu tive aqui uma linha zerada, uma linha que é nula. Então, eu sei que um desses vetores, ele é dependente de um outro vetor. Então, neste caso aqui, um vetor aqui, ele é linearmente dependente. Não são todos linearmente independentes aqui. 3 são independentes e um dependente, ok? Aqui nós temos dois vetores aqui, ó, que zeraram. Significa que dois vetores ali são linearmente independentes e dois vetores são linearmente dependentes, tá? Nós iremos continuar utilizando o MATLAB como uma ferramenta. E aí, para eu fazer os meus testes, eu vou pedir, eu vou utilizar este comando aqui, ó, rank, tá? E este comando, se ele me der, por exemplo, se eu estiver analisando os vetores em linha, se ele me der o número de linhas da minha matriz, significa o quê? Que na verdade é o número de posto da minha matriz. Significa que todos os vetores são linearmente independentes. Exemplo, se eu pedisse o número de posto dessa matriz A aqui, utilizando este comando do MATLAB rank, ele vai me dar um valor de 4. Ou seja, ele está me dizendo que os 4 vetores são linearmente independentes. Se eu utilizasse este mesmo comando nessa matriz aqui, ó, por exemplo, ele vai me dar um número de posto igual a 3, dizendo que somente 3 vetores são linearmente independentes, ok? Então essa será a ferramenta que nós iremos utilizar para fazer uns testes para ver se o nosso sistema ele possui algumas características para implementar o nosso sistema de controle, ok? Então, olha só, coloquei aqui para vocês que o número de posto de uma matriz, ela representa o número de linhas não nulas quando a mesma está escrita na forma reduzida, escalonada por linhas, ok? Equivalentemente, o mínimo entre o número de linhas linearmente independente e o número de colunas linearmente independentes da matriz que você está representando. Os vetores, às vezes, podem estar sendo representados em forma de coluna, tá? E aí você também vai ter que comparar se existe alguma coluna que venha zerar, que seja nula, quando você estiver fazendo essas comparações. Na maioria das vezes, aqui para facilitar a nossa comparação, a nossa análise, quando os vetores estiverem na forma de coluna, nós pedimos a matriz transposta, porque aí nós colocamos esses vetores em forma de linha, aplicamos lá o comando, o comando rank para pedir o posto da matriz, e nós fazemos a análise de todos os vetores em linha, ok? É só uma estratégia que nós adotamos. Então eu vou começar a falar para vocês agora das características do nosso sistema. Só lembrando para vocês que nós estamos trabalhando em espaços de estados, a nossa representação está em espaços de estados. E agora é realmente um procedimento de análise para que nós possamos criar os vetores de controle para o nosso sistema, dando um passo a mais aqui, ok? Nós vimos a criação de vetores de controle de forma mais simples, mas aqui nós daremos um passo a mais. Bem, a controlabilidade de estado. Nós já vimos que o estado do sistema, é aquela configuração que ele possui naquele dado instante. O estado, o vetor de estado do sistema é composta por x1, x2, x3 até xn. O que é a controlabilidade de estado? Bem, se eu tiver a garantia,
que eu consigo sair de um estado inicial para um estado final utilizando um vetor de controle em um tempo determinado, se eu tiver essa garantia, eu saberei que o meu sistema ele é de estado completamente controlável. Ou seja, até os estados intermediários que ele assumir entre o estado inicial e o estado final, eu vou conseguir um sinal de controle adequado para ir fazendo ele mudar de estado ao longo do tempo, tá? Lógico que tem que ser um vetor de controle adequado em um tempo finito, ok? Vamos ver a definição que o Ogata nos traz sobre a controlabilidade de estado. Olha só, um sistema será dito controlável no instante inicial, t0, se for possível por meio de um vetor de controle não limitado, tá ok? Você tem que ter à disposição, né, do seu vetor de controle toda a energia que você precisar para fazer essa mudança, não existindo saturação, tá? Transferir o sistema de qualquer estado inicial, né, para qualquer outro estado em um intervalo de tempo finito, ok? Então, se vocês tiverem essa característica no sistema de vocês, se for possível, através deste vetor de controle não limitado, né, transformar do estado inicial para o estado final, né, então vocês teriam ali um estado completamente controlável, tá? Um sistema que possui o estado completamente controlado. Logo, a matriz que representa a controlabilidade terá um número de posto igual ao número de linhas e colunas, que será uma matriz quadrada. Olha como que agora a gente vai pegar aquele conceito que nós recordamos lá da álgebra para aplicar aqui para fazer o teste de controlabilidade. Eu vou montar aqui uma matriz de controlabilidade e terei que checar se todos os vetores são linearmente independentes para garantir a controlabilidade de estado do meu sistema, ok? E que matriz é essa? Esta matriz ela é composta por B a B, né? A ao quadrado B até A elevado a N menos 1 multiplicado por B. É esta matriz aqui que eu farei o teste se todos os vetores são linearmente independentes, né? Uma vez que eu tiver essa matriz aqui, eu vou checar o número de posto ou utilizar o comando do MATLAB rank que ele vai me dar. Se o valor que ele me der for igual ao número de linhas desta minha matriz, significa que são todos os vetores linearmente independentes, significa que através de um sinal de controle não limitado, eu vou conseguir tirar o meu sistema do estado inicial para o estado final num determinado tempo, né, em um tempo finito, ok? E todos os estados intermediários que ele assumir, eu também terei esta garantia, ok? Então nós faremos esse teste de controlabilidade. Então ele nos dá aí, ó, se todos os estados durante a transformação do estado inicial para o estado final for controlável, né, o sistema é chamado de estado completamente controlável. Logo, o número de posto da sua matriz n por n, que é uma matriz quadrada, será n. O número de posto será o número de linhas e colunas dessa matriz, porque essa matriz é uma matriz quadrada. E aqui a representação da nossa matriz de controlabilidade. Geralmente nós chamamos de M, a matriz de controlabilidade é M. M é igual a esta matriz aqui que nós faremos os nossos testes, ok? Quando eu falo então em estado completamente controlável, já vou adiantando aqui para vocês, né, o tipo de controle que eu vou implementar. Será um controle por realimentação de estados. O que significa isso, Edson? Eu vou utilizar o estado do meu sistema para calcular uma ação de controle. E quando eu falo que eu vou utilizar o estado do meu sistema, significa que eu vou estar comparando com um set point, com uma referência. Quando eu comparo o estado, o que é o estado? x1, x2, x3 até xn. E comparo com as suas referências, vai gerar um erro e a partir deste erro vai ser calculado um sinal de controle que vai realimentar o meu sistema. Por isso que é chamado de realimentação de estados, porque eu utilizo as variáveis de estado para fazer o cálculo de uma ação de controle. Aqui, ó, através do diagrama de blocos, nós podemos ver, ó, que eu estou pegando aqui a variável de estados, né, x1, x2, x3 até xn, comparo com o meu set point, vou gerar aqui um erro, e o meu controlador aqui, ó, é um vetor de controle, este vetor de controle K aqui que eu estou utilizando. A partir daqui é calculado um sinal de controle, e este sinal de controle realimenta o meu sistema, ok? Então, quando eu tenho um sistema que ele é de estado completamente controlável,
eu sei que eu vou garantir, né, a transição do estado inicial para o estado final através de um sinal de controle não limitado no intervalo de tempo definido, ok? É este o conceito que nós estamos agora aqui introduzindo, tá? A condição de controlabilidade completa, né, no espaço, né, complexo, nós teremos que tomar alguns cuidados, tá? Nós poderíamos ter problemas quando existir um cancelamento de polos e zeros na nossa função de transferência, tá? Este cancelamento de polos e zeros pode afetar a controlabilidade do meu sistema. Ah, Edson, então sempre vai afetar a controlabilidade? Não. Às vezes pode não afetar a controlabilidade, mas pode afetar uma outra característica que nós veremos aqui na frente, que também pode dificultar o seu sistema de controle. Então, tomar muito cuidado quando vocês estiverem, né, trabalhando e a função de transferência de vocês tiver um cancelamento de polos e zeros, tá? A gente sempre vai tentar fugir desses sistemas. Ah, Edson, mas então significa que eu não posso fazer nada com esse sistema, não posso controlar? Pode ser que a gente consiga aplicar outras técnicas e fazer outras análises lá na frente, que eu também vou passar para vocês outros conceitos, ok? Controlabilidade de saída. Notem que anteriormente nós falamos em controlabilidade de estado. Estado é x1, x2, x3, xn. Agora eu estou falando em controlabilidade de saída. Saída é y1, y2, y3 até yn. Só lembrando para vocês que variáveis, né, de estados, né, variáveis de estado são diferentes de variáveis de saída. Lembra que eu falei para vocês, cheguei a falar várias vezes no exemplo, olha, eu tenho a variável de estado, temperatura e densidade. E às vezes a minha variável de saída era viscosidade. Ou seja, a viscosidade poderia ser estimada ou calculada através dos componentes temperatura e densidade. Seria uma composição dessas duas variáveis de estado, me daria a viscosidade como variável de saída. Ok? Então vamos aqui para a definição, né? A controlabilidade de saída é muito parecido lá com o conceito, né? O controle será na saída, ao invés de controle no estado, como era adotado no sistema anterior, talvez? Tá ok? A controlabilidade completa de estado, ela não é necessária nem suficiente para vocês fazerem o controle de saída. Ah, Edson, eu fiz o teste aqui e não deu que o meu estado era completamente controlado. Faça o controle de saída. Mas para você fazer o controle de saída, você vai precisar, né, fazer o teste para ver se realmente seu sistema possui a controlabilidade de saída. Então, o estado ele não é necessário nem o suficiente, tá ok? Então, a saída do sistema será completamente controlável se for possível construir um vetor de controle, né, o UDT não limitado, que venha transferir a saída, né, do estado inicial, a saída do valor inicial para o valor final em um intervalo de tempo finito. Ok? É muito próximo, né, do conceito que nós vimos anteriormente, sendo que agora estou falando em controle de saída, tá? E lembrando para vocês que o controle de saída eu vou pegar depois da matriz C, vou mostrar para vocês. E como que eu faço esse teste de controlabilidade de saída? Eu também vou utilizar o que? Vou verificar o número de posto da minha matriz que eu faço o teste de controlabilidade de saída, que é essa daqui, ó. CB, CAB, CA ao quadrado B, até C elevado a, né, C multiplicado por A elevado a N menos 1B, e depois, por fim, aqui nós temos a matriz D. Vou pedir o posto, né, dessa matriz, né, pelo comando rank do MATLAB, e se o número de linhas, né, for igual ao valor emitido pelo comando, significa que todas as saídas ali elas são controláveis. Então eu poderia aplicar o controle aqui na minha saída. Okay? Ele faz uma observação para vocês, né, que o sistema ele não é controlável, né, quando possui um subsistema que é fisicamente desacoplado da entrada. Se você tiver um sistema que não depende, não recebe um sinal direto da sua entrada, ele não é controlável. E aí, novamente, nós teríamos que trabalhar à parte com esse subsistema. Se esse subsistema já for estável, ele não vai trazer problemas, mas nós veremos mais um pouquinho à frente, ok? Então aqui, ó, representação através do diagrama de blocos, né? Notem que agora estou fazendo o controle, ó, na minha saída, tá?
olha a minha saída aqui, eu pego o valor de saída y, comparo com set point, gero um erro, calculo uma ação de controle através do vetor de controle k e realimento o meu sistema. Notem que é diferente, estou pegando aqui, antes eu pegava no estado. Mas olha só que informação interessante aqui também para a gente. Se a minha matriz C for uma matriz identidade, significa que a variável de estado é igual à variável de saída. Neste caso, não haveria diferença entre controle, né, por realimentação de estados ou por realimentação de saída. Os dois seriam equivalentes. As variáveis de estados seriam iguais às variáveis de saídas, mas é algo particular. Em algumas ocasiões, nós tendemos a preferir fazer com controle em que a matriz C seja uma matriz identidade para ter esta equivalência, né? Ela vem a facilitar, ok? E aí vem aquela pergunta, mas Edson, e se eu tiver um sistema que ele não é de estado completamente controlável, o que eu faço? Não faço controle, não consigo controlar o meu sistema? Não, você ainda terá que fazer uma análise para saber se seu sistema pode ser controlado ou não, né? Na verdade, o que você vai ter que ver é o seguinte, se aquele modo, né, que você não consegue fazer o controle, se ele já for naturalmente estável, né, você pode ficar despreocupado com ele, porque se ele é naturalmente estável, ele não vai te trazer problema. Você pode não melhorar a performance dele, mas se ele é naturalmente estável, beleza, não te traz problema. O problema é quando você tem, né, um modo que ele é não controlável e ele é instável. Neste caso não tem solução, você não consegue trabalhar com este sistema, porque ele vai ser instável. Mas Edson, como que eu sei que se eu tenho um módulo que ele é instável e ele pode ser controlável? Se ele recebe o seu sinal de controle. Se ele estiver, né, recebendo este sinal de controle, se ele for sujeito à influência desse sinal de controle que você utiliza para controlar o seu sistema, então significa que este seu sistema ele é estabilizável, tá? Então vamos aqui para o conceito aqui do OGAT, ó. Para um sistema parcialmente controláveis, né? Para sistemas parcialmente controláveis, se os modos não controláveis forem estáveis, ok? E os modos instáveis forem controláveis, ok? O sistema será considerado estabilizável, ok? Então, sobre este conceito que nós iremos trabalhar. Aí ele tem aqui, ó, a explicação. O que é um modo estável? É quando o seu polo ele já é, né, estável naturalmente, ele está no semiplano esquerdo, ele é negativo. E quando que ele é instável? É quando aquele polo ele está no semiplano direito, no semiplano positivo do plano complexo, ok? Então aqui, ó, ele chamou de polos aqui, raízes, né, que são as raízes da equação característica. Mesma coisa. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Notem que eu tenho aqui, ó, né, a representação do meu sistema na forma diagonal. E aqui eu tenho um polo negativo. Ok, este polo é estável. Aqui eu tenho um polo positivo, ele é instável, tá? Este polo. Mas notem que o meu sinal de controle U, ele consegue chegar neste polo instável. Então eu consigo controlar este polo. Notem que no polo que já é estável, eu não tenho sinal de controle chegando nele, ok? Ah, Edson, como que você está vendo isso? Da seguinte maneira, ó, x1 derivado é igual a 1x1 mais 0x2 mais u, que é o sinal de controle. E o x2 ponto é 0x1 menos 1x2 mais 0u, tá ok? Nessa equação eu não tenho o sinal de controle, mas como o meu polo ali ele já é estável, não vai me trazer problemas. Eu posso não melhorar a performance, vou ter que me contentar com a performance natural dele, mas também problema ele não vai me trazer, ok? E aí como que eu fiz essa comparação? Simples, olha, fiz o testezinho ali já de controlabilidade, ó, minha matriz A, minha matriz B, coloquei no MATLAB, M é a matriz de controlabilidade, ó, B, depois AB, né? Notem que aqui, ó, eu tenho uma linha nula. Se eu pedir o rank, né, o número de posto dessa matriz vai ser igual a 1, porque é um vetor linearmente independente e um vetor dependente. Ok? Ó, ele me deu o resultado aqui igual a 1. Então,
é parcialmente controlável o estado desse sistema. Porém, ele é estabilizável, por quê? Porque o modo instável deste meu sistema, ele consegue ser controlado por um sinal de controle. Ok? Esta é a nossa definição. Quanto à observabilidade do nosso sistema, isso daqui é muito interessante, né? Muitas das vezes nós não conseguiremos medir uma variável diretamente, tá? Seja ela por inexistência de um sensor apropriado, né? Ou resolução do sensor apropriado, condições de operação desses sensores. Então, muitas das vezes nós não conseguiremos medir essas variáveis. E se o meu sistema ele for completamente observável, né? Eu posso estimar essas variáveis. O que é um sistema completamente observável? Se para toda mudança de estado provocar uma mudança na minha saída, né? Mudou x1, x2, x3, vai mudar y1, 2, 3. Se houver mudança de estado, houver mudança de saída, eu tenho a garantia que eu consigo estimar, né, essas variáveis, né? Eu teria um problema era se mudasse, por exemplo, o estado e não mudasse a saída. Como que eu conseguiria fazer essa relação direta, né? Então, em algumas vezes nós conseguiremos estimar essas variáveis que não podem ser lidas diretamente através, por exemplo, das variáveis de estados, ou o inverso, através da variável de saída, determinar o estado inicial do meu sistema. Ok? Então, isto é observabilidade. Olha o conceito que o Ogata traz para a gente aqui, ó. O sistema será considerado completamente observável se cada transição de estado puder afetar cada elemento do vetor de saída. Mudou o estado, muda a saída, ok? Assim, toda observação de y de t, que são as variáveis de saída, poderá determinar o estado inicial do nosso sistema, tá? Pela saída, poderá ser estimado o estado inicial do nosso sistema, ok? Então, nós teremos essa correlação. Mudou o estado, vai mudar a saída, ok? Um exemplo que eu sempre trago aqui para o pessoal é, por exemplo, na fabricação de diamante, né? Na fabricação de diamante você tem alta temperatura, você tem alta pressão, né? E tem um tempo relacionado ali para você criar o diamante sintético, né? Estamos falando de diamante sintético. Você pega uma pastilha de carbono e a partir dali, aplicando alta pressão, alta temperatura em um intervalo de tempo, né, adequado, você vai produzir ali pó de diamante, né, que vai ser utilizado em ferramentas industriais, né, como brocas para perfuração de poços de petróleo, né, e outras ferramentas que precisam de dureza, né. Sendo que nessa fabricação eu não consigo colocar um sensor lá na pastilha, diretamente na pastilha de carbono, por exemplo, para medir a temperatura que está passando ali. E aí, como que eu posso fazer isso para medir aquela temperatura, uma temperatura bem alta? Eu posso, na verdade, estimar a temperatura que está ali, por exemplo, pela corrente que eu vou fazer passar pela pastilha no processo. Então, eu tenho ali a pressão pode ser medida mais facilmente, né, com sensor de pressão, sendo que a temperatura ali eu vou estimar pela corrente que está passando. Então, se eu tenho uma relação de corrente e até mesmo a pressão, eu consigo estimar o valor de temperatura. Notem que eu estou estimando uma variável a partir de duas outras variáveis. Porque se o meu sistema ele for completamente observável, se houver variação, né, na pressão e na corrente, vai haver variação na temperatura. Então eu consigo estimar. A observabilidade é para isso. Quando você não conseguir fazer, né, uma leitura direta da sua variável, você consegue estimar. Ok? Então este é o conceito de observabilidade que nós podemos aplicar na prática. Mas lógico, nós teremos que fazer esse teste para saber se o nosso sistema é observável ou não, se ele é completamente observável ou não. E nós teremos também uma matriz para fazer este teste. Ok? Então, ó, foi a explicação aqui que eu dei para vocês, que algumas variáveis não podem ser medidas diretamente no sistema, necessitando ser estimadas para construir um sinal de controle adequado, né? Isso só será possível se somente o sistema for completamente observável. E notem que eu preciso, lá na fabricação de diamante, eu preciso fazer o controle de temperatura, eu preciso fazer o controle de pressão, eu preciso fazer o controle de temperatura, para que venha a ter condições adequadas para formar o pó de diamante, transformar lá a cadeia de carbono, né,
reorganizar ali para formar, né, o pó de diamante. Pegar aquela pastilha, né, de carbono e transformar lá no pó de diamante. Eu preciso desse sinal de controle. Se a temperatura não estiver no valor ideal, no valor ótimo, eu não vou ter uma otimização nessa fabricação de diamantes. Então eu preciso ter este valor para fazer o meu controle. Se eu não tenho diretamente, o que eu faço? Eu vou fazer a minha estimativa para comparar depois a temperatura com o valor de referência para gerar um erro, para realimentar o meu sistema com um sinal de controle. Ok? E aí, ó, como que eu faço o teste? Eu vou utilizar essa matriz aqui, ó, de observabilidade, ó, C, CA, né, até CA elevado a N-1. Porém, este vetor de controle aqui é um vetor de controle coluna. Eu teria que fazer o teste, né, e ver se todas as colunas, né, são linearmente independentes. Como eu já utilizo aqui, né, o comando do MATLAB, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta matriz transposta e vou aplicar no comando rank, ok? Então, como que fica a matriz transposta? C transposto, C multiplicado por A, tudo transposto. Só lembrando para vocês que aqui, se eu fizer aqui a distribuição, fica A transposto multiplicado por C transposto. Inverte, tá ok? C multiplicado por A elevado a N-1 transposto. Então, eu pego essa matriz de observabilidade, né? Vejo o número de posto, aplico lá o comando que eu estou utilizando no MATLAB e vejo se todos os vetores agora em linha são linearmente independentes, ok? Este conceito de controlabilidade, né, de estado, controlabilidade de saída e observabilidade aqui, nós iremos precisar para trabalhar com os nossos exercícios. Por quê? Porque os nossos exercícios são modelos matemáticos de representação de sistemas, né? Então eu tenho que ter esta possibilidade de fazer o controle e de fazer a leitura de todas essas variáveis, né? Esses conceitos aqui são importantes às vezes quando você está trabalhando com um sistema real no campo e realmente você não pode medir a variável, mas você estima a partir de outras variáveis que podem ser medidas, ok? Então, na condição de observabilidade, temos que tomar também muito cuidado com o cancelamento de polos e zeros, pois o cancelamento de polos e zeros pode afetar a nossa observabilidade, tá? Então tomem cuidado, se vocês estiverem vendo uma função de transferência que tem cancelamento de polos e zeros, provavelmente vai dar problema na observabilidade de vocês, tá? E aí para exercícios, né, teóricos, que vocês estão trabalhando com modelos matemáticos, isso vai afetar e vai trazer problemas.